pessoal, conseguiram identificar essa relação entre o arquétipo e o brand? Bom, é muito simples, obviamente eu vou agora falar para vocês essa inter-relação, essa relação que existe entre esses dois conceitos, mas vamos começar primeiro falar um pouco do projeto de branding. Quando a gente faz um projeto de branding, que a gente vai desenhar um brand ou uma marca, a gente tenta traçar valores, e esses valores eles acabam se transformando num comportamento que a marca vai ter. Porém, nem sempre esse comportamento a gente consegue ter um sucesso, né, a hora que a gente aplica ou a hora que a gente vai fazer o protótipo, vai aplicar esse projeto no mercado. Por quê? Porque vai depender da percepção do nosso usuário para ver se esse comportamento que a gente desenhou da marca, ele vai ser comprado, né, por eles ou não, né? Vai ser comprado pelos clientes ou não. Tá. O interessante disso é que eu acho assim que se eu tivesse conhecido essa técnica antes, o que seria... O que é interessante nisso, se eu tivesse conhecido essa técnica antes, obviamente seria muito mais fácil eu ter aplicado para alguns clientes, para alguns projetos de branding que eu fiz, porque você não precisa, os valores que você vai associar com a marca são valores fortes, são valores já enraizados, são valores simbólicos. Então aí a gente já separa. Então vocês entenderam um pouco o que é o branding, o que é o projeto de branding, e agora a gente vai falar de arquétipos. Então, o que o arquétipo ele faz? Ele desenvolve uma funcionalidade simbólica e atemporal na marca. E com isso ele expande os valores da marca. Então, mesmo que você já tenha um projeto feito ou já tenha uma marca que está em andamento no mercado, você aplicar o arquétipo vai reposicionar de uma maneira melhor e mais enraizada essa marca e, obviamente, vai expandir os valores que você já atribuiu ou os valores que você já tem, ok? Ou que você já desenhou para a sua marca, tá? Bom, e isso é interessante por quê? Porque agora eu vou dar o exemplo juntando o conceito do brand e o conceito do arquétipo, tá? Obviamente assim, gente, eu não vou dar exemplos, por exemplo, de Coca-Cola, a Apple, porque eu acho que é bem longe da nossa realidade, né? Da realidade do nosso mercado, do microempresário, né? Então, assim, vamos lá, vamos supor que você desenhou um projeto de marca e aí a gente entra no que a gente chama de comportamento da marca. Então, assim, você desenhou desde do conceito até a questão do saque. Mas vamos supor que esse cliente específico não tem um saque muito bom. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer assim, a experiência que o usuário vai ter não vai ser uma experiência muito boa. Por quê? Porque ele vai experimentar aquilo que é de forte da sua marca, que você está criando, e obviamente, se dentro desses valores você colocou um valor que não condiz com a marca, no entanto, assim, o saque, né? Você diz em todas as mensagens, em toda a comunicação, que vocês zelam pela qualidade. Mas como que você zela pela qualidade, sendo que você não tem um saque bom? Então, ou seja, o que o arquétipo ele faz nesse momento? O arquétipo, quando você aplica ele num projeto assim, onde você tem algumas lacunas ou alguns gaps do seu projeto, o arquétipo ajuda
a amenizar isso e, obviamente, crescer ou dar os highlights, entendeu? Para as coisas boas, né? Para as coisas que não precisam ser camufladas. Então, assim, vamos lá, vamos voltar ao exemplo do saque. Vamos supor que o saque não é um dos fortes e que você está falando em toda comunicação que você zela pela a qualidade ou do atendimento, pela qualidade do atendimento, que é uma coisa que está ligada ao saque. Aí, o que acontece? Acontece o seguinte, para você ressaltar o que o teu produto faz de melhor ou o que a sua marca faz de melhor, você pode utilizar como arquétipo aí o fora da lei. Por quê? Porque o fora da lei, ele está preocupado com a entrega, ele não está preocupado como que foi essa entrega, a embalagem que foi entregue. Ele, na verdade, assim, ele é da turma dos rebeldes, entendeu? Então, assim, ele vai fazer a coisa acontecer, ele tem várias coisas boas que você pode agregar e expandir valor para essa sua marca que tem problema no saque, que o saque ainda não está desenvolvido, né? Até mesmo para vocês criarem um caixa, até mesmo para a própria empresa criar essa cultura, porque também não é de uma hora para outra. Obviamente, nesse sentido, você vai expandir outros valores que você vai ver que o fora da lei tem e que a marca não tem e que associando vai ficar muito melhor e, obviamente, isso vocês vão criar produtos e serviços para essa determinada marca com esses valores positivos do fora da lei. Bom, por um outro lado, né, aí eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a tua empresa ela é totalmente perfeita e tem um saque legal. E o saque é um dos diferenciais dela. Nesse caso, você pode usar o prestativo, que é um arquétipo assim, que exatamente está interligado com essa questão de qualidade, de feedback e de melhoramentos tanto nos serviços quanto no próprio produto. Bom, então essa é a relação que o arquétipo ele tem com a marca. Ele vai dar um simbolismo muito mais forte e, obviamente, o que vai acontecer com a audiência ou com o consumidor? Eles não vão ou sair falando mal ou não vão reparar, tipo, tá vendo aquela empresa não tem um saque muito bom. Eles não vão reclamar disso. Por quê? Porque eles vão se identificar tanto com o que é positivo do fora da lei, entendeu? Vai ser tão empático o que o fora da lei ele pode trazer, ele pode fazer, que esse problema do saque ele vai ser algo que vai estar lá atrás, entendeu? Ele não vai ser, inclusive, prioridade para a empresa lidar no momento quando você aplica esse projeto de arquétipos, né? Então, isso é algo que tem que ficar bem claro para vocês, é essa relação. Então, o arquétipo, ele não vai trabalhar como um mecanismo de você criar mensagens ou campanhas. Não, ele vai mais a fundo, ele consegue estruturar o posicionamento, ele consegue estruturar talvez até um reposicionamento, caso vocês precisem. Mas aí vocês têm que, obviamente, fazer o quê? Ver o que está negativo na empresa, ver o que está positivo, dentro disso fazer um estudo de arquétipos e ver o arquétipo que mais se enquadra naquele momento. Então, naquele momento, o arquétipo, vamos supor, do fora da lei, ele pode se enquadrar de uma maneira perfeita e, obviamente, vocês vão conseguir desenvolver várias estruturas, vocês vão conseguir desenvolver várias coisas e vários valores super bacana e, no final, o saque ele pode até se desenvolver, mas a característica fundamental da marca vai ser que ele é o fora da lei. E o saque ele não vai ser primordial. Então, talvez o saque, ou quando você aplica esse arquétipo, talvez ele te traga algum outro mecanismo que vai ser parecido com o saque, mas ele vai ser uma maneira mais informal do que o próprio saque. Então, assim, e aí você vai poder aplicar ou pesquisas ou qualquer coisa de uma maneira mais informal, que é a tendência do fora da lei,
né? Ser extremamente informal. Bom, dentro dessa linha, né, que a gente vê a relação entre o arquétipo e o brand, né, essa conexão que esses dois têm, a gente precisa entender a construção agora da cultura, porque o arquétipo reposicionando, ele vai fazer parte do quê? Da cultura. E a cultura, geralmente, ela é dividida em 3 pilares, e com ela vem o que a gente chama de design appeal. Esse design appeal, ele pode ser aplicado tanto nas mensagens, tá? Ou no caso aí uma campanha, quanto na própria estética do produto, né? Estética propriamente dita do produto e estética da embalagem, por exemplo. Então, o design appeal, ele funciona em 3 níveis, como vocês vão ver. É uma relação direta que tem com o branding, e quem desenvolveu ele foi o Don Norman, tá? Então, a gente tem o que a gente chama de fase visceral, que é aquela fase onde a gente olha o produto e fala, puxa, que lindo, eu quero ter. Ou a gente olha um anúncio ou uma mensagem e a gente fala, nossa, que bacana, eu quero me envolver, eu quero me interagir, eu quero interagir com isso. Aí a gente tem o que a gente chama de comportamental, que é eu posso fazer, ou eu estou interagindo, eu posso construir, eu posso ligar, é fácil de utilizar. E o que a gente chama de refletivo, que é, poxa, me completa. Esse produto ou essa mensagem me completa, me completou, e eu posso contar uma história agora. Então eu posso indicar, eu posso falar a minha experiência, eu posso falar que é fabulosa, enfim. Eu tenho alguns feedbacks, inclusive quando eu for falar do case da própria escola, da própria campanha que eu fiz, né? Então isso é o que a gente chama de design appeal. Esse design appeal, ele está totalmente ligado com a cultura da empresa. E essa cultura da empresa, obviamente, ela é formada tanto pela questão visual, pela questão visual da comunicação, quanto do próprio produto, então o design entra aí, mas também a cultura ela é formada com as bases do branding e, obviamente, da cultura organizacional da própria empresa. Então é uma outra coisa que a gente chama de nível cultural, tá? Que é uma relação direta que a gente tem com o brand e o design. Mas isso é a formação cultural da empresa e é onde o arquétipo ele vai entrar. Então isso tem que estar permeável para que o arquétipo ele consiga entrar e fazer o trabalho dele, ok? Bom, são 3 níveis também que a gente separa. O nível que a gente chama de artefatos, de valores expostos e de subposições subjacentes. O que seria isso, tá? Bom, os artefatos são todos os processos, tá? Estrutural e organizacional visível da empresa, porém é difícil decifrar. Então é aquele caso do tipo assim, que você entra no McDonald's e você fala, nossa, olha, é tudo perfeito, é tudo sincronizado, e ao mesmo tempo você não consegue também decifrar se aquela sincronicidade tem a ver com a mensagem daquele banner que você está vendo. Então isso é uma coisa. Uma segunda coisa é o que eles chamam de valores expostos. Ou seja, são aqueles valores que a gente consegue perceber da marca e que a marca também consegue expressar através de toda a comunicação e mensagem que ela faz para o usuário, para o consumidor ou para a audiência em específico. Que seria, os valores expostos seriam as estratégias, objetivos, filosofia, e ele sempre precisa, todos esses elementos sempre precisam estar casados, né, com essa mensagem subliminar que o brand tenta fazer. Então aí é que está mais uma justificativa porque que é bacana usar o arquétipo.
Porque o arquétipo, além dele estar no inconsciente coletivo, ele traz essas nuances, esses simbolismos, né? Essas imagens que não são alteradas, que a gente já reconhece por códigos. Então, quando a gente coloca isso no projeto, muitas vezes a gente não precisa fazer um texto explicativo, por exemplo, fazer um texto explicando quais são os valores da empresa. Um único texto, talvez utilizando o arquétipo, você não vai precisar falar que a empresa, ela é... Um exemplo, você utilizando fora da lei, você não vai precisar falar que a empresa ela é informal, porque o próprio texto, o próprio arquétipo do fora da lei já vai fazer isso para você, né? Você só tem que escolher os valores que esse arquétipo ele utiliza, que são as cartas que eu vou introduzir para vocês, que é uma técnica bem bacana que a gente vai apresentar na próxima aula. Bom, seguindo, a gente tem o que a gente chama de suposições subjacentes. Que o que seria isso? Seria o inconsciente, as percepções, as crenças, emoções. É a fonte do valor e da ação da marca, tá? Isso é muito importante. Então, a cultura de uma empresa, ela depende desses 3 níveis. É como se fosse um iceberg, entendeu? Então, assim, e dentro desse iceberg, como vocês podem ver, os valores expostos obviamente, o iceberg que a gente vê, né? Aí depois as suposições subjacentes já ficam ali no meio, que é a parte do iceberg que a gente não vê, e os artefatos é a raiz do iceberg. Então, na verdade, a cultura de uma empresa, ela tem que ser desenhada como se fosse um iceberg, né? É a questão externa que a gente vai expor, né? E toda a parte interna que vai fazer com que a externa se promova e, obviamente, que tenha uma conexão. Então, não adianta nada a gente estruturar algo externo, porque muitos projetos de branding acaba sendo falho por conta disso, porque a gente faz uma puta estrutura externa e visual e esquece do interno, esquece da raiz, esquece de cuidar da outra parte do iceberg, que é muito mais importante do que o próprio visual, ok? Bom, dentro disso, o que eu trago para vocês aqui, só para vocês entenderem, é a dinâmica da anatomia do branding quando a gente coloca essas duas coisas juntas. Quando a gente junta o branding com a cultura. Então, vocês podem ver aqui que a cultura do branding, ela é mais complexa do que eu dei exemplo aqui da cultura, mas a cultura ela envolve tudo isso que a gente acabou de falar e vocês vão ver a correlação que existe. Então, por exemplo, a questão do artefato e a questão das suposições subjacentes, gente, vão ficar onde? Vão ficar no que a gente chama de branding experimental. E a questão do Surface Brand é os valores expostos que a gente vai trabalhar com o branding, tá? Aí vocês vão me perguntar, mas Rodrigo, aonde que fica a questão então do Design Appeal? O Design Appeal ele vai ficar totalmente aonde os valores são expostos, lá no pico do iceberg. Então a questão do visceral, do comportamental vai ficar lá. O refletivo, né, ele vai ficar entre a superfície do iceberg e o interior dele já, entendeu? Assim, vai ficar na superfície da água e o outro vai ficar embaixo da água. Então, o refletivo, ele vai precisar ficar ali, porque é onde ele fica, é onde as coisas acontecem, onde a gente colhe os feedbacks para a gente poder melhorar a estratégia que a gente está fazendo. Bom, a gente vai terminar a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês aproveitem os outros materiais. É bacana vocês darem uma lida sobre a importância do branding, a importância do storytelling no desenvolvimento de projetos de branding.
Por favor, além de olhar na aula, escutem o nosso podcast sobre o desenvolvimento o desenvolvimento, a importância do storytelling no desenvolvimento da comunicação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês mandarem e-mail para mim, ou a gente pode falar e tirar as dúvidas nas aulas em real time. Espero que vocês tenham uma excelente semana e vejo vocês na próxima aula. Até mais!